Por que será que é tão difícil conseguir um pedido de remoção por motivo de saúde? E aqui não importa, tanto na via administrativa quanto na via judicial, é quase impossível o deferimento do pedido de remoção por motivo de saúde. Nesse vídeo eu vou te explicar as três razões por que é tão difícil de se conseguir um direito que é tão claro do servidor público, que é a remoção por motivo de saúde, e vou te explicar também como que você pode aumentar as suas chances de ter o deferimento do seu pedido. Bom, eu não tenho nenhum dado oficial para te trazer essa informação, mas no que eu vejo perante a administração pública nos últimos 10 anos que eu tenho atuado com frequência em diversos casos, eu ouso dizer que depois da falta de reajuste dos salários dos servidores públicos, o direito à remoção por motivo de saúde é o direito mais desrespeitado. Eu vejo casos aqui gravíssimos de servidores que precisam desse pedido de remoção, seja pela própria saúde, saúde do filho, dos pais, e a administração pública não está nem aí. E existe uma razão por detrás disso, né? A gente vai apurar informações, conversa com outros servidores, e eu elenquei aqui três motivos pelos quais a maioria desses pedidos são indeferidos. E a primeira razão é a falta de servidor público. Muito se fala sobre o inchaço da máquina pública, que tem muito servidor e etc, 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 mas o fato é que diante da demanda que a gente tem no Brasil, e aqui eu não estou me referindo a um município específico, um estado específico ou na União, estou falando na administração pública como um todo, o fato é que não existe servidor suficiente para lidar com a quantidade de demanda. A população cresceu demais, muitos órgãos não têm reposição de pessoal há muito tempo, então a gente tem aposentadorias, exonerações, pessoa que passa em outro concurso, as vacâncias, né, naturais que acontecem ao longo dos anos e não existe uma reposição quantitativa suficiente para lidar com a quantidade de demanda. Então, quando chega um pedido de remoção por motivo de saúde, não existe compaixão, pessoal. Não se iludam achando que a administração pública, que seu chefe, que a coordenação, que a gerência está preocupado com o seu caso de saúde, do seu filho ou dos seus pais. Ninguém está preocupado com nada. Eles enxergam o servidor público como um número. E diante da falta de pessoas, né, e até da indisponibilidade de conseguir repor aquela lotação que vai ficar vaga, eles simplesmente preferem negar o pedido, ainda que a situação de saúde seja urgente, que seja de uma emergência tal que não poderia ter outra decisão que não fosse a concessão da remoção por motivo de saúde. Então, essa falta de pessoal é sim um grande fator para que boa parte dos pedidos de remoção por motivo de saúde sejam indeferidos. Mas não apenas isso, tá? Infelizmente, no Brasil, sempre que a gente tem um direito, né, e esse direito é bom, esse direito ele traz lucros, né, para alguma parte, isso acaba sendo deturpado, mal utilizado e gera consequências para quem precisa do direito. A gente aqui na advocacia fala muito de dano moral. O dano moral, 30 anos atrás, era uma indústria, né? Como as condenações eram altíssimas pela justiça, muitas pessoas e muitos advogados também fabricavam situações para levar ao judiciário, situações que não existiam para ganhar o dano moral, porque estava dando muito dinheiro. Daí, um direito que as pessoas têm quando são lesadas, que é o dano moral, ele foi utilizado de uma forma tão indevida que hoje é ridículo o dano moral no país. Hoje, dano moral, a pessoa até desanima de entrar, porque o tempo que vai levar o processo e o quanto ela vai ganhar, mesmo diante de situações graves, é muito baixo, então ela prefere não entrar. E não foi diferente com o pedido de remoção por motivo de saúde. O que aconteceu na prática? Muitos servidores começaram a manipular informações, criar situações que não existiam para conseguir essa remoção. E vários casos foram considerados como fraudulentos diante de laudos falsos, de atestados falsos, e hoje todo mundo tem um pé atrás na hora de conceder um pedido de remoção por motivo de saúde. Tanto que quando se entra na justiça e tem uma negativa administrativa, o servidor ele pode ter ali 2 anos de laudos médicos que o juiz ainda olha com ressalvas. É muito raro que um juiz dê uma liminar para remoção por motivo de saúde sem uma perícia técnica imediata, porque a perícia dá garantia para o juiz que ele está tomando uma decisão correta, né? A gente tem o ponto da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, então aquele indeferimento da administração pública, até que se prove o contrário, ele é considerado verídico e diante dos laudos particulares, como é uma prova unilateral e diante desse contexto de fraudes,
O juiz olha aquele tanto de laudo, aquele tanto de informação e ainda assim ele não considera. Ele espera a confirmação pela perícia, através de um perito nomeado pela justiça, para que efetivamente possa dar uma decisão pela remoção por motivo de saúde. E o último ponto, que é o mais frequente, né, que a gente vê aqui no escritório, são os pedidos mal feitos, né? Eu já critiquei em vários vídeos o formulário padronizado que é disponibilizado por muitos órgãos públicos que só fornece 3 linhas para o servidor justificar o seu pedido de remoção. E qual que é o problema diante dessa situação? O servidor não consegue justificar da forma correta, não entende da lei, não sabe como que a jurisprudência está decidindo casos similares ao dele. Isso vira um prato cheio para que o gestor público simplesmente dê uma canetada indeferindo o pedido de remoção. E aí qual que é o grande problema? Quando o servidor aciona o judiciário, como o pedido foi mal feito, ou pelo menos feito faltando coisas importantes, o juiz ele só faz o controle de legalidade. O que isso significa? O juiz, quando ele vai analisar um pedido de remoção que foi indeferido na via administrativa, ele só pode analisar os aspectos legais daquele processo. Então ele vai verificar se teve o contraditório, ampla defesa, se foi motivada as razões, se houve junta médica oficial. E aí qual que é o problema? Como não houve um pedido bem feito, uma minuta de um requerimento amparado por lei, pela jurisprudência, pela doutrina, o administrador público só vai pegar aquela informação da junta médica oficial e falando que de acordo com a análise da perícia feita pela junta médica oficial, o servidor não tem o direito à remoção porque pode se tratar ali onde ele se encontra. É muito diferente de um cenário quando você leva um pedido robusto, um pedido bem fundamentado, que traz todos os aspectos legais, toda a jurisprudência que ampara aquele pedido, toda a doutrina que já foi construída ao longo dos anos a respeito desse direito. Por quê? Quando o administrador público, o gestor público, vai negar esse pedido, ele não pode falar simplesmente indefiro. Todas as razões que foram levadas até ele, todos os motivos, todas as jurisprudências, toda a doutrina, para ele negar um pedido de remoção por motivo de saúde, ele precisa rebater. E quando ele rebate esses pedidos, aí sim eu posso levar para o judiciário para que o juiz faça o controle de legalidade. Afinal de contas, o juiz nessa posição não vai estar substituindo o gestor público. Ele vai estar fazendo o papel jurisdicional de verificar se aquele processo houve uma decisão legal. E o que é essa decisão legal? Ela está de acordo com a lei, com a doutrina e com a jurisprudência? Ele vai pegar os argumentos trazidos pelo servidor público, né, diante do seu advogado, e vai pegar os argumentos do administrador público que negou aquele pedido. Ele vai falar, eu acredito que aqui o administrador público não cumpriu com a lei, ele não falou a respeito desses direitos, dessas informações, e principalmente, pessoal, algo que mudou muito o cenário das remoções aqui do nosso escritório é o trabalho conjunto com o médico. Por quê? Médico, e não estou falando que é por má intenção não, ou por má vontade, mas o médico, quando ele vai dar um laudo, ele vai dar um atestado, ele não está pensando que isso vai ser utilizado em um processo judicial, né? Ou mesmo um pedido administrativo de remoção por motivo de saúde. Então, não é raro a gente ver pedidos aqui bem fundamentados, mas que os elementos médicos não dão amparo àquele pedido. A gente precisa de informações específicas, detalhadas, pontos importantes que devem ser explorados pelo médico para que haja o deferimento dessa remoção por motivo de saúde. Então, algo que aumentou substancialmente o deferimento dos nossos pedidos de remoção por motivo de saúde foi essa conexão com o médico. Sempre que o médico dá abertura, a gente fala isso com o nosso cliente, né, com os nossos clientes, eles passam a informação para o médico e quando o médico dá essa abertura, a gente liga para ele, ou troca mensagem por WhatsApp, ou marca uma reunião para explicar como que funciona esse processo de remoção, o que é importante ter no laudo. E, pelo amor de Deus, sem inventar nada, né? Tudo diante da situação do que o servidor realmente tem, as doenças que ele tem, o sítio que ele tem, mas detalhando o porquê é necessário aquela remoção por motivo de saúde, né? Os elementos necessários para que o médico coloque no laudo para que isso dê segurança jurídica para o pedido e para que seja o administrador público, seja o judiciário, possa deferir o pedido de remoção por motivo de saúde. Então, por causa disso que é um pedido muito desrespeitado, tem esses 3 elementos, né, que pesam contra o servidor. E uma opinião pessoal, também não tem nenhum dado em relação a isso, né,
Mas eu acho que no futuro não muito distante eles vão cortar esse benefício de remoção por motivo de saúde. Porque ninguém quer respeitar, ninguém quer deferir. Acredito que no futuro não muito distante haverá uma articulação no Congresso, nas câmaras municipais, no Legislativo como um todo, para que esse direito seja retirado do ordenamento jurídico.